Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Arte Pra Quê. Antes de mais nada, claro, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos, ativem o sininho para conseguir as notificações do canal e também nos sigam no Facebook e no Instagram para acompanhar o nosso trabalho por lá também. Vocês já devem ter percebido, esse é mais um vídeo da série Tretarte, apresentado por mim, Carol, aqui no Arte Pra Quê. Como eu já comentei com vocês no vídeo anterior, que era sobre a treta entre Monteiro Lobato e Anitta Malfatti, essa série se utiliza dessas tretas entre figuras famosas e artísticas para a gente refletir um pouco sobre os contextos históricos e sobre as práticas artísticas dos períodos em questão. E também, claro, sempre para lembrar, a gente gosta do barraco. E aí, eis que, agora a gente vai entrar numa questão um pouco mais recente, contemporânea, que a gente viu acontecer. Na verdade, a gente está vendo acontecer, né? Vamos refrescar a cabeça um pouco. Lembra uns meses atrás, quando deu aquela viralização toda daquela moça chegando no Romero Brito e quebrando a obra de arte dele na cara dele, uma obra de arte caríssima. E aí tinha toda uma questão dela estar se vingando dos funcionários que ele destratou, e aí isso gerou super memes e tudo mais. E o vídeo nem era daquela época em questão que ele tinha viralizado, né? Ele era de antes. Mas ele era uma pontinha do iceberg de toda uma galera ali que já não gostava muito do Romero Brito ou já transformava ele em meme há muito tempo, né? Eu não sei o círculo de vocês, mas a gente das artes visuais, pelo menos na faculdade, já fazia muita piada com ele. As pessoas ditas cultas ou gente que às vezes quer se sentir um pouco mais inteligente, gosta de fazer piada ou falar que o Romero Brito não tem qualidade. E enfim, né? Aí a gente começa a pensar, por que a gente odeia o Romero Brito? Ou por que as pessoas odeiam o Romero Brito? Quem odeia o Romero Brito? Por que existe esse sentimento pra cima dele, né? Porque se tem as pessoas que desmerecem o trabalho dele, existem também as pessoas que consomem e curtem muito. Então, de onde que vem esse desprezo, de certa forma? Vamos falar de quem está envolvido nessa treta, né? Porque, enfim, as tretas têm as pessoas envolvidas. Uma delas pode ser você, olha só, e a outra pessoa, claro, é o Romero Brito. Então, quem é o Romero Brito, né? O Romero Brito é esse artista brasileiro com renome internacional, atualmente mora nos Estados Unidos, em Miami, e ele foi pra lá muito jovem, depois de ter passado a infância e a adolescência aqui no Brasil, no Nordeste. Dizem as más línguas que não vou entrar nisso. Ele se mudou para os Estados Unidos, começou a tentar vender quadros, trabalhar para as galerias e tudo mais, e até que, meio que pelo destino, quase ele foi descoberto por uma grande marca de bebida alcoólica, se eu não me engano foi Absolut, e aí ele começou a estampar vários anúncios da marca, e aí ele virou muito milionário e esse é o Romero Brito. Sonho americano para Romero Brito. Romero Brito não é o único caso de um brasileiro que fez sucesso internacional, não que isso seja proibido também, né, pelo amor de Deus, nem de artista brasileiro que resolveu focar sua carreira no exterior ou morar no exterior. Eu acho que a questão nem seria essa, né? Mas é importante a gente entender um pouco essa história dele, porque ele foca bastante nessa narrativa de superação de dificuldades, dessa própria criação do sonho americano. Não só a biografia do Romero Brito, mas também várias outras questões que nós levantamos em discussão, nós educadores aqui do Arte Pra Quê, nós percebemos que o Romero Brito ele pode ser um ponto de partida para várias discussões muito pertinentes, assim, em relação a temas como o mercado atual de arte, a idealização da figura do artista e o próprio papel social do artista, sobre questões de gosto, sobre cultura visual e reprodutibilidade técnica e mais uma infinidade de coisas. Se a gente fosse tratar de todos esses pontos nesse vídeo, ou eles seriam tratados muito porcamente, ou esse vídeo teria 5 anos e meio de duração. E nenhuma dessas situações seria interessante para essa discussão, né? Dentro desse tema que a gente trouxe hoje de por que odiamos o Romero Brito, a gente escolheu
dois temas, talvez até iniciais, porque essa discussão talvez se estenda até mais pra frente, quem sabe, pra gente falar hoje, tá? Então, quais são esses pontos de hoje, de agora? A parte das questões de gosto e a parte do papel do artista, que eu acredito que são as mais importantes, talvez, as mais centrais, principalmente para quem não está tão dentro do circuito artístico, dentro dessas discussões do universo da arte. Sobre as questões de gosto. Sabe aquele ditado de que gosto não se discute? Gosto se discute sim, tá? Porque o gosto não existe no meio do nada, numa bolha do espaço-tempo, assim. Não, o gosto ele tem a sua parcela individual, né? Nós somos pessoas com personalidades distintas, sim. Porém, uma parcela desse gosto também vai ser muito influenciada pelo meio em que essa individualidade, essa subjetividade vai ser formada. Portanto, Romero Britto é um artista que produz dentro de um contexto social, contextos sociais, que seja. Gostar ou não gostar do Romero Britto também está dentro dessa lógica social relacionada à construção de gosto. Tem uma questão muito, talvez, irracional do que a gente gosta, né? E a gente não precisa se explicar porque a gente gosta das coisas a toda hora. Tá tudo bem a gente gostar do que a gente gosta. Se você gosta do Romero Britto, tá tudo bem. A gente não tá aqui pra acabar com a sua vida, te cancelar, não é isso? Mas muitas vezes o não gostar, quando muito irracional, quando não racionalizado, ele não se sustenta por formulações que fazem sentido, sabe? E dá pra gente ter um pontapé, né? Por que que a gente não gosta? Porque quem gosta, se você perguntar por que que você gosta de Romero Britto, a pessoa vai falar: ah, eu gosto porque é colorido, porque é feliz, porque é não sei o quê. E aí quando você pergunta pra pessoa por que que ela não gosta, às vezes ela não sabe te responder, às vezes ela foi pra direção de alguém que falou que pra ela, foi meio na onda. Vamos destrinchar o porquê não gostar, né? Às vezes um motivo que aparece é a questão de ser brega. Brega, cafona, kitsch, pra ser mais chique, né? Às vezes muito relacionado ao caráter popular, abrangência popular do trabalho do Romero Britto, né? Tem gente que não gosta do que é popular, tem gente que tem síndrome de underground, né? E aí, enfim, né? O que é o cafona, o que é o brega? É o relacionado a coisas muito banais, a elementos muito cotidianos, que não são coisas muito elevadas, eruditas. O que é isso? O que é brega, né, gente? A ideia do kitsch, já tendo aparecido ali no meio do século passado, e as próprias críticas à pop art traziam ideias parecidas assim também com as críticas que as pessoas fazem ao Romero Britto, o que é meio engraçado, porque nossa, a gente não esperou isso. Falando em pop art, tem essa questão da linha tênue também entre a arte comercial e a arte que é culta e séria, né? E a arte comercial, ela fica aí falando de coisas muito cotidianas, muito de agora, ou então participar ativamente de coisas, de objetos mesmo que circulam, como embalagens de produtos que as pessoas usam o tempo todo, que embalagens que depois vão ser jogadas fora, que as pessoas não vão, enfim, reaproveitar e colocar na parede e emoldurar, sabe? Né? Isso é obra de arte? Isso é só um objeto? Isso é design? Isso é culto? Isso é sério? O que é isso? Né? É correto chamar o Romero Britto de artista se ele vende objetos? Mas ao mesmo tempo também ele vende quadros, né? Quadros caríssimos. Tem até uma matéria que chega a falar que é bugiganga mesmo, né? Que ele vende todo tipo possível de bugiganga, além dos quadros e esculturas. Tem mala, carteira, relógio, quebra-cabeça, bugiganga. E a gente chama de... O que a gente chama de bugiganga? Coisa que é descartável, coisa que é... Tanto faz, né? Você não chama uma obra de arte de bugiganga. E aí entra uma questão interessante, né? Já levantada, de certa forma, lá desde os dadaístas. A obra de arte versus o seu lugar de fruição. Por exemplo, lá entre os dadaístas e esse pessoal todo, se você pegar o Duchamp com o urinol, a fonte, né? Ele pegou uma coisa cotidiana, colocou na galeria de arte
E estando numa galeria de arte, aquilo seria uma obra de arte, no final. Agora seria o caminho inverso, né? As obras de arte sairiam dos museus e galerias e fariam parte do cotidiano. Pelo menos essa é a percepção do Romero Britto, dele mesmo, né? Ele fala que as obras de arte têm que sair desses lugares e irem para as pessoas. Mas, enfim, é uma concepção também. E aí o trabalho dele vai parar em obras públicas, assim como vai virar objetos de uso cotidiano, muitas vezes objetos descartáveis. Essa questão dele produzir objeto e coisas que vão ser utilizadas mesmo, costuma ser bastante objeto de crítica por parte de pessoas do mundo da arte, porque a arte não se propõe sempre a ser útil, né? Essa não é a questão principal da arte. Ela pode ser muitas coisas, mas o principal dela não é exatamente ser útil nesse sentido prático, produtivista das coisas, né? Um quadro na parede, ele não vai servir para, sei lá, descascar batata. Ele tá ali por outro motivo. Tem uma questão de apreciação estética, às vezes até mesmo de decoração, de amenizar o ambiente, seja lá o que for. E aí a gente vai pro papel do artista. Existe bastante essa crítica a respeito do percurso artístico do Romero Britto, porque o tradicional, clássico, aceito dentro do meio seria... O artista fica ali de galeria em galeria, de exposição coletiva até individual, em bienal e que não sei o que lá, enfim, aí ele vai caindo no gosto dos críticos, ele vai em feiras e etc. E assim ele vai fazendo seu nome dentro do circuito. O Romero Britto, por esse golpe do destino, se assim a gente pode falar, ele começa nessa busca por galeria e logo no começo ele consegue esse grande contrato com o Absolute, que ele fica super rico, né? E aí, tchau galeria, sou mais eu. Não sei se dá pra falar em inveja, porque falar simplesmente em inveja é um argumento muito raso, né? Tipo, Ai, você não gosta de mim, você é invejosa. mas vários outros artistas que fazem sucesso lá fora, que às vezes até sofrem um certo questionamento de qualidade dos seus trabalhos, não sofrem no mesmo nível que o Romero Britto. E que são artistas que tiveram um percurso tradicional de artista dentro do circuito. Um caso é a Beatriz Milhares, né? Que tem também uma questão de usar bastante as cores e tudo mais. Eu acho que agora é dentro dessa parte do papel do artista a parte mais importante, assim, talvez. A questão da pesquisa e do processo criativo. Que eu acho que isso une bastante todos os pontos que a gente levantou até aqui. E que é o que mais pega mesmo, porque é muito criticado o hábito do Romero Britto de repetir sempre a mesma fórmula, né? Sempre o mesmo padrão de desenho, né? A gente reconhece muito facilmente o que ele faz, beleza. A princípio, não sei se seria uma coisa exatamente ruim, porque muitos artistas ficam famosos a partir de um certo estilo, de uma certa técnica empregada. Mas o artista, ele é um pesquisador, ele tem um processo criativo, ele está sempre atrás de desenvolver seu trabalho, de buscar novas técnicas, de buscar novos temas, mesmo que ele se interesse em manter uma estética coerente para o resto da vida. Então, o Romero Britto, estando desde o início dos tempos exatamente na mesma estética, será que ele tem tido essa pesquisa artística, essa busca por uma sofisticação, esse desenvolvimento criativo dentro da obra dele? Não sei. E é bem difícil que ele realmente tenha buscado essa pesquisa artística, porque quando você vai ver como que é o processo, você vai ver que é basicamente uma linha de montagem. E, mais uma vez aqui, né, a questão do artista não ser o único a manipular e criar suas obras não é algo errado e tá aí desde o início dos tempos, né, tipo, os ateliês do Renascimento não era só o pintorzão famosão que pintava sozinho as coisas, ele tinha assistentes, até aí tudo bem. Mas a questão é que, até que ele mesmo explica como que é o dia a dia ali do ateliê dele, ele recebe a imagem de referência para o quadro, ele vai lá, esboça na tela
delimita as áreas de cor rapidinho, e aí os assistentes pintam pra ele, e aí depois ele reforça os contornos e acima. E aí nisso sai tipo 30 quadros num dia. Um depois do outro, assim, você nem sabe o que você tá fazendo. Uma coisa bem alienação do trabalho mesmo. E será que tem espaço para desenvolver uma poética individual de fato dentro disso? Ou realmente é um interesse mais focado em dinheiro, em continuar vendendo a marca Romero Britto, né? Eu acho que essa é a grande crítica realmente das pessoas. Apenas salientando que o artista querer ou mesmo precisar de dinheiro não é uma questão ruim por si só, até porque o artista é um trabalhador como qualquer outro, ele precisa de dinheiro para viver, ele não é um ser de luz que se alimenta de fadas ou de estrelas cadentes. Enfim, o Romero Britto é um caso específico porque ele já é alguém com condições materiais muito boas, né? Ele não está passando por necessidades financeiras nesse momento da sua vida, então por isso que a gente levanta a questão da pesquisa que está jogado de escanteio em relação ao acúmulo de dinheiro, né? Não é a mesma situação, por exemplo, que de artistas que deixam a pesquisa artística de lado e fabricam e fazem várias obras ali para vender porque precisam desse dinheiro para sobreviver, né? O Romero Britto, ele abre 1 milhão de portas, assim, para se falar. Eu nem sei por onde começar, não sei por onde terminar. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, se vocês quiserem ampliar esse tema sobre o porquê de Romero Britto, coloquem nos comentários. Claro, se vocês tiverem mais ideias de treta, coloquem nos comentários. Se vocês não quiserem nada da vida, coloquem nos comentários, sei lá. Falem com a gente, chamem a gente tá aqui.